Boa noite! Entrando aqui para a live sobre o sono dos bebês de 0 a 4 meses. Boa noite, tive um pequeno atraso, atendendo uma família muito querida aqui, mas vamos começar, né? A live de hoje é sobre o sono dos bebês de 0 a 4 meses. Eu sei de muitas mamães que estão enfrentando um grande desafio aí nessa maternidade, com o soninho do bebê, com o dia, com a noite. Eu tenho recebido muitas perguntinhas sobre o sono dos bebês nessa idade. Até anotei aqui, tô com uma folha aqui com as perguntas das mamães, dos papais. Tô gostando muito de ver também a interação aí dos papais, os papais buscando se informar, né, entender aí sobre o sono, o dia, como ajudar o bebê a dormir bem. Tô recebendo muitas perguntas e tô ficando muito feliz, tá? Muito feliz por poder orientar vocês aí, tá bom? Quem tiver dúvidas, coloque aqui, pode colocar as dúvidas aqui para mim, tá? Eu vou respondendo, vou abordando sobre esses assuntos que anotei, tem uma folha aqui. E vamos lá, tá bom? As mamães aí do curso Sono Tranquilo do Bebê, da primeira turma, estão tendo a oportunidade de aprender mais. Quarta-feira tem aula, viu, mamães? Quarta-feira tem aula. Aula ao vivo comigo para tirar as dúvidas, primeira aula para tirar as dúvidas do curso. Quem não se inscreveu no curso, tem um link na bio do meu perfil, tá? Para você poder entrar para a fila, tá? Entra para a fila aí para você garantir a sua vaga, tá? No próximo lançamento. Então, aguardem aí. Tá bom? Meu bebê desperta várias vezes na madrugada, o que eu faço? Luta contra o sono, tem muitas dessas perguntinhas aqui também. Então, olha só. Primeira coisa, vamos entender sobre o sono dos bebês nessa idade, de 0 a 4 meses, tá? Primeira coisa, a gente precisa entender, vocês precisam, né, entender como que funciona o ciclo de sono do bebê. E só isso aí eu já vou respondendo várias perguntas, tá? Quem tá entrando, tem dúvidas, coloque as suas dúvidas aqui. O ciclo de sono do bebê acontece da seguinte forma, tá? Nos 6 primeiros meses de vida, o bebê, ele adormece e ele entra no período de sono leve. Esse período de sono leve tem uma duração de mais ou menos 20 minutinhos, alguns bebês 25 minutos. Então, o tempo médio de sono leve é de 20 minutos. Se você sabe que o seu bebê está em sono leve nos primeiros 20 minutos, a Sara tá aqui, minha bebê. Se nos primeiros 20 minutos ela está no meu colo, tá dormindo, eu sentei, tô sentada na cadeira de amamentação, ou mesmo na minha cama, tô em pé com minha filha, ela tá dormindo. Eu sei que ela tá dormindo. Eu olho, não, tá dormindo, verifiquei. Se eu coloco a minha filha no berço, no período de sono leve, e ela está tendo dificuldade para entrar no sono profundo, a chance dela despertar nesse momento, no período de sono leve, é muito grande. Então, se vocês observam, vocês que estão com o bebezinho aí nos primeiros 4 meses de vida, que nesse período do sono leve, 20 minutinhos, um tempo médio, a sua filha, o seu filho desperta quando é colocado no berço, aguarda entrar no sono profundo. Não que isso seja uma regra e que você só tem que colocar o seu filho no berço quando ele estiver no sono profundo. Não é isso, gente, porque o objetivo em relação ao sono é alcançar o sono reparador. Vocês concordam comigo? Quem aí deseja alcançar o sono reparador? Coloca aí pra mim, né? Quem aí quer conquistar
uma noite bem dormida de sono, né? Acordar no outro dia renovado, né? Mesmo que aconteça um despertar ou outro do bebê, bebês despertam nos primeiros meses de vida, mas quem quer conquistar nessa noite de sono reparador? A me colocou aí, eu quero, né? Amanda, eu quero, todos querem a mais sem, mas seu bebê já está dormindo muito bem, hein? A Maiara é minha cliente na consultoria, o bebezinho dela tem 2 meses e tá dormindo a noite inteira. 9 horas de sono direto, gente. Eu falei que ela pode agradecer muito a Deus. Acertou na loteria do sono aí dos bebês que dormem bem. Mas todo mundo, não é mesmo? Todo mundo quer dormir bem, todo mundo quer uma noite inteira de sono. Se a gente quer uma noite inteira de sono, a gente tem que entender o ritmo do bebê, a gente tem que entender o que o bebê é capaz de fazer, né? Como que é o sono. Então você sabe que para ele dormir, se ele está tendo a dificuldade para poder entrar no sono profundo, tá? Nesses primeiros meses, eu sugiro que você aguarde. Isabela, mas eu quero que meu filho durma sozinho. Eu quero que meu filho alcance aí essa independência de ser colocado no berço e de não acordar. Entenda que isso é um processo, que isso vai depender das suas atitudes, do seu comportamento, da sua paciência, da sua perseverança. O seu bebê, ele não vai ser capaz, a minoria, tá? Acontece, um bebê ou outro de ser colocado, fechar o olho e dormir. A maioria dos bebês precisam da presença dos pais, precisam do colo, principalmente para entrar no sono profundo. Então, seu filho ele não tá aceitando, aguarda ele entrar no sono profundo e aí você coloca no berço. Isabela, eu tô percebendo que meu filho já está aceitando mais. Eu comecei a colocar ele no período do sono leve, no berço, e aí eu coloco ele aqui, fico com minha mão sobre ele, faço um chiado e ele tem dormido. Ele tem aceitado. Nó, que joia! É um sinal que você tem que perseverar, tá? É um sinal que você tem que ser consistente e que você tem que continuar oferecendo para ele o bercinho. Começa a oferecer com ele sonolento, fica ali, coloca suas mãos. Pode dormir, filho, a mamãe tá aqui, tá tudo bem. Você não vai colocar e vai sair. Porque se você colocar o seu filho lá e solta, a chance do reflexo de Moro, que é aquele sustinho, né, que o bebê leva, né, de repente abre os bracinhos e chora, vai ser muito grande, tá? Então, observe o que o seu bebê está sendo capaz, né, está sendo capaz de conquistar, né, o que hoje você consegue avançar com ele. Hoje ele não está aceitando o berço. Então, se ele não está aceitando o berço nesse momento do sono, aguarda ele entrar no sono mais profundo. Você observa assim, nossa, tem uns dias que ele está mais tranquilo, o dia está fluindo muito melhor, a noite de sono também muito melhor, menos despertares, ele está mais calmo, menos agitado. Começa a avançar. Não faça do colo, do embalo, do peito para adormecer, um padrão de sono para o seu filho. Porque ele é capaz de avançar e você vai observar o que ele é capaz de fazer. Isso requer observação. Isso requer, né, você entender assim, olha, meu filho, ele já tem 3 meses. E a partir do 3º mês, eu sei, porque eu já li várias informações sobre isso, eu já vi Isabela falando, que a partir do 3º mês, o meu bebê, ele já produz a melatonina de uma forma efetiva. Isso significa que ele já entende, né? O corpinho dele está começando a entender, né? E eu preciso ajudá-lo a ajustar o relógio biológico, porque durante o dia
Ele precisa entender que ele pode ficar um período maior acordado, que agora ele não tem a necessidade de dormir tanto quanto um bebê recém-nascido. Se ele é capaz de avançar e você sabe que o corpinho dele está produzindo a melatonina, que ele precisa saber quando é dia, quando é noite, que as horas de sono começam a estender, opa, liga o sinal de alerta. O seu filho precisa de uma rotina. Ele precisa de uma rotina bem estruturada. Ele precisa de uma rotina que atenda às necessidades dele. Ele precisa de muito colo, de muito carinho, de muita conexão. Isso sempre. Mas ele precisa de uma rotina bem estruturada. Então você precisa entender o que é esperado no fase a fase do bebê. O que hoje ele é capaz de fazer? O que ele faz hoje que ele não fazia há 15 dias atrás, há um mês atrás. Porque assim você vai saber o que você consegue avançar, onde você pode agir, como você vai ajudar o seu bebezinho, tá bom? Então, nos primeiros 2 meses de vida do bebê, ele tem uma necessidade de sono muito grande ainda, tá? Ele dorme, alguns bebês chegam a 18 horas de sono dentro das 24 horas. A partir do 2º mês, a necessidade, ela diminui um pouco, tá? E você precisa ir identificando que horas que eu vou oferecer um estímulo para o meu bebê, o que eu preciso ajustar no dia, o que eu preciso ajustar na noite, tá bom? Então fiquem atentas, observem. Quem tiver dúvida, coloca as dúvidas aqui, vou respondendo dúvidas. Anotei aqui, né, algumas dúvidas aqui. Só queria ver o que a Mai colocou aqui. Ela colocou, quer ver? Deixa eu descer. Tá lá dormindo já, graças a Deus. Graças a Deus, né, Maiara? Só amanhã agora. Que bom. Vai fazer 3 meses já, Isa. Quarta-feira, tá vendo? O tempo voa, olha. O bebê vai fazer 3 meses já. Ai, que bom. Isso aí. Como tirar o ninho do berço? Bebê de 6 meses. Então, olha, a live hoje é bem específica para os bebês de até 4 meses, mas tem assuntos que abordam os dois, né? Então, ninho. O ninho, ele pode ser utilizado enquanto o bebê não rola. Se o bebê rolou, primeira vez, rolou, nunca tinha rolado antes. Você colocou de barriga para cima, de repente você chegou lá, o seu bebezinho tá um pouquinho de lado, virou de lado ou virou de barriga para baixo. Retira o ninho, tá? Nada de lençol, travesseiro, kit berço, ninho, porque o bebê, ele é muito novinho. Ele não tem essa consciência corporal, né, de conseguir voltar, fazer um movimento de uma forma voluntária, tá? E com isso, o berço, o local que ele está, se torna um local que não é seguro para o sono. A segurança, ela é mais importante do que o sono do bebê. O seu bebê precisa de um ambiente seguro. Tá? Então, lembrem sempre disso, gente. Segurança é mais importante que o sono. Ninguém quer passar aperto com o bebê, né? Vocês concordam comigo? Ninguém quer passar aperto com o bebê. A gente ama o nosso filho, a gente quer o melhor, né? A gente não gosta nem de pensar nas coisas ruins, não é mesmo? Só que a gente tem que ser, temos que ser prevenidas, tá? A gente tem que tomar todo o cuidado. Todo cuidado é muito importante, tá bom? Viu, Guilherme? Guilherme é o papai que fez. Fico muito feliz de você estar aqui, tá? O papai participando, comentei aqui no início da live. Tô gostando muito de ver a interação dos pais, muito legal, tá? Uma dessas perguntas, que até que eu anotei aqui, recebi várias perguntinhas dessa, que a Mi fez: quando eu sei que o meu bebê está em sono profundo? Expliquei para vocês que o período do sono leve dura de 20 a 25 minutos. Então, você vai observar que a respiração do seu bebê, ela fica mais suave, tá? Então,
Tem bebês que dão 1, 2 suspiros e aí a respiração fica mais suave, fica mais tranquila. O bebê tá aqui no colo, de repente o bracinho dele cai, né? O bracinho dele daqui cai, né? Ele não acorda, tá? Ou você pega o bracinho cai, ele não desperta. Ele está em sono profundo. Alguém chegou, né, abriu a porta, falou alguma coisa com você, o bebê está dormindo, ele segue dormindo. Então você consegue observar que não tem movimento de mãozinhas, de pés, perninhas, o bebê não fica movimentando. O globo ocular, tá? Mesmo com os olhinhos fechados, paradinho, sem movimento, durante o período de sono leve, a gente consegue observar movimento no globo ocular. Então, você observa esses sinais, tá? Isabela, mas tem 10 minutos que o meu bebê, ele está dormindo. Ele tem 2, 3 meses, ele tá quietinho, paradinho. Será que ele está no sono profundo? Não, gente. O período do sono leve, um bebezinho, nos 6 primeiros meses de vida, aproximadamente até o 6º mês, 20 a 25 minutos de sono leve, depois o bebê entra em sono profundo, tá bom? Então não se iluda, não pense assim, ele está dormindo em sono profundo. Por quê? Ele está dormindo, o cachorro latiu, eu tenho um cachorro dentro de casa, esse cachorro latiu, a chance do bebê acordar é grande, tá? Ruído branco é fantástico, ajuda demais. Tem outra criança em casa, né? Tem um cachorro, tem um vizinho barulhento, tem uma obra ao lado, liga o ruído branco, porque aí você vai facilitar, ajudar o seu bebê a dormir, né? A usufruir desse sono reparador por conta de ruídos que não vão despertá-los, tá? Então, se tá tendo ruído, tá bom? Então, facilita bastante. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta aqui? Quem tiver dúvida, pode perguntar, tá? Não sei se subiu. Vou ler aqui as dúvidas, principais dúvidas, tá? Que vocês enviaram. Sonecas. Tiveram muitas perguntas sobre as sonecas. Sonecas curtas. Ai, meu filho dorme 20, 30 minutos e acorda. Olha só, sonecas, soninho, né, um tempo de sono menor do que 30 minutos, significa que o bebê ele não entrou no sono profundo. Então, significa que essa soneca não foi uma soneca reparadora, restauradora. O bebê precisa de pelo menos 30 minutos de soneca, de soninho, para ter feito o período do sono leve e iniciado o período do sono profundo, certo? Antes do 3º mês, não existe soneca. Por mais que as pessoas falam assim, mas ele fez uma sonequinha de 20 minutos, fez uma sonequinha de 1 hora. Não. O ritmo de um bebê até o 3º mês é chamado de ritmo ultrarradiano. Nesse ritmo, o bebê faz períodos de sono menores com maiores frequências. Então, é aquele bebê que acorda, mama, dorme. Acorda, mama, dorme. Isso dentro das 24 horas. O período de sono que o bebê tem nessa idade é como se fosse uma noite inteira de sono. Ele não tem essa noção de dia, noite, ele nem sabe que ele nasceu. A partir do 3º mês, mais especificamente, a partir da semana 12 de vida, uma semana antes do 3º mês, o corpo do bebê começa a liberar a melatonina de uma forma eficaz, de uma forma efetiva. E com isso o ritmo dele muda, passa a ser, né, o ritmo circadiano, o ritmo dia e noite. Então, por isso que eu reforço sempre que um bebê, a partir do 3º mês, se ele não tem rotina, ele precisa de uma rotina para entender quando é dia, entender quando é noite, colocar atividades nesse dia, estímulos, ajustar as sonecas, porque aí ele começa a fazer sonecas. Ele não tem o ritmo mais ultrarradiano, é o ritmo circadiano, tá? Então, sonequinhas
muito curtinhas, a partir do terceiro mês, né? 20, 30 minutos, ele não está entrando em sono profundo. E antes, Isabela? E antes do terceiro mês? Lembra que não é soneca, tá? É sono diurno, sono noturno. Significa que ele não está entrando no sono profundo, da mesma forma, se foi muito curtinho o tempo de sono, tá? Mas tem uma diferença aí em relação, vocês entenderam? A questão de soneca e sono do dia, sono diurno, tá? Bianca colocou, meu bebê tem 1 mês e 23 dias, ele tem um sono muito leve, muitas vezes não consigo nem chegar nos 20 minutos de sono profundo. Olha só, Bianca, observa o período que seu bebê fica acordado, então observa a janela de sono dele. Se você não está ultrapassando essa janela de sono, então respeitar a janela de sono, identificar os sinais de sono, o bebê dá sinais. Observar se não está sendo muito estimulado, né? Nessa idade, os bebês dormem muito e acontece da gente querendo interagir com o bebê, né? Chega uma visita, a vovó, o titio, eu quero interagir com meu filho, né? Eu quero interagir com meu netinho, com meu sobrinho, e acaba que agita o bebê, estimula o bebê, e o bebê ele já entra cansado para o sono. Ele não é como o adulto tá cansado, ele deita e dorme, toma um banho, relaxa e dorme. Não é assim? A maioria dos adultos? O bebê não. Um bebê super estimulado, que recebeu mais estímulos do que ele deveria, ele simplesmente tem um sono agitado. Isso reflete no sono, na duração e na qualidade. Então, além do sono ficar agitado, desperta muito rápido. Tá? Então, verifica isso, essa questão da janela de sono, dos sinais de sono do seu bebê, tá? Do ambiente, se esse ambiente está favorável para o sono. A dificuldade, qual a dificuldade? Por que meu filho não está entrando em sono profundo? Existe um ou mais motivos aí, tá bom? Quantas sonecas é o esperado a partir dos 3 meses? A Michele perguntou. A partir dos 3 meses, o bebê ele faz de 3 a 5 sonecas. 3, 5, a diferença é grande, não é? Sim, tem bebês que fazem 3 sonecas mais longas, 1h30, dependendo, chega até 2 horas. Tem bebês que fazem sonecas mais curtas, que fazem 40 minutos, no máximo 1 hora, e essas sonecas são distribuídas ao longo do dia. Então, a necessidade de sono é algo individual, tá? Tem bebês na mesma idade que fazem 3, outros fazem 4, outros fazem 5. O que é preciso observar? O tempo total das sonecas e também o tempo do sono noturno, porque o sono noturno e as sonecas, eles são caminhar juntos. O bebê dorme uma noite inteira de sono. Um bebê de 3 meses dorme 8 horas de sono direto. Provavelmente as sonecas dele serão mais curtas e distribuídas ao longo do dia. O bebê ele não faz longos períodos de sono à noite. Ele tem 3 meses, ele desperta a cada 3 horas. 3, no máximo 4 horas. Se isso está acontecendo, ele provavelmente vai ter sonecas mais longas durante o dia, tá? Então, tanto a quantidade quanto a duração das sonecas vai ser algo individual, tá? É algo do bebê. Você precisa identificar a necessidade do seu bebê. Se ele precisa de 3, se ele precisa de 4, ou se ele precisa de 5 sonecas com 3 meses. E Amanda, o ritual da soneca de dia deve ser a mesma da noturna? À noite, como a gente sabe, o horário aproximado que o bebê dorme, o sono noturno, inicia o sono noturno, nós podemos fazer mais atividades, incluir mais atividades.
Então você pode, por exemplo, acrescentar um banho, contar uma história pro bebê, curtinha, né? Contar o seu dia, o que vocês fizeram. Isabela, mas é só um bebê, essa live é para um bebê de 4 até 4 meses. Mesmo seu bebê sendo muito novinho, você sabendo a hora que ele dorme, você reconhecendo a janela de sono dele, você consegue colocar mais atividades no ritual pré-sono. Ou não, tá? Para sonecas, a gente não tem tanto tempo. O bebê, ele apresenta os sinais de sono e assim que ele apresenta os sinais de sono, você não vai demorar para oferecer o sono para ele, porque senão ele vai entrar num efeito vulcânico. Você vai ser ágil, não saindo correndo com o bebê pro quarto, mas dando colo, carinho, atenção, se conectando, direcionando para o ambiente do sono. À noite, você sabe o horário que seu bebê inicia o sono noturno. Se você tem esse horário aproximado, você consegue incluir mais atividades, tá? Então, não é que tem que ser o mesmo ritual. Você não precisa repetir o mesmo ritual. Você pode incluir algumas atividades. Ritual pré-soneca, uma média de 3 atividades. Ritual pré-sono noturno, umas 5, tá? Ou repete o mesmo ritual, se estiver funcionando, pode repetir o mesmo ritual. Letícia colocou, e tem muito dessa perguntinha aqui também. Meu bebê acorda de 2 em 2 horas. Fez 3 meses hoje, sonhando o dia que eu vou dormir pelo menos 5 horas direto. Mai, dá uma dica aí, Mai. O bebê da Maiara tá dormindo super bem, né, Maiara? Mas olha só, isso é o padrão de sono de cada bebê, né? O que é esperado? Até o 3º mês. Tenham total consciência disso, tá? Para vocês não se frustrarem. Ciclos de sono de 2 a 4 horas de duração. Isso é o esperado até o 3º mês do bebê. Até o 3º mês de vida completo do bebê, é esperado que ele faça ciclos de sono de 2 a 4 horas de duração. Então, ele vai acordar, ele vai mamar, não vai ficar interagindo, estimulando o bebê, acordando para a vida na madrugada, não. Acorda, mama e volta a dormir. Ele desperta por fome. A necessidade é uma necessidade alimentar, tá? Ele precisa se alimentar para dormir. É fisiológica e nós não podemos negociar com fome. Se o seu bebê desperta a cada 2 horas para mamar e você identifica que a mamada é efetiva, essa mamada acontece a cada 2 horas, realmente o bebê se alimentou e ele voltou a dormir, ele tem até 3 meses de vida, está dentro do esperado. Mesmo que o bebê de outra mulher durma uma noite inteira de sono. Isabela, mas é capaz, né, nós conseguimos avançar com o sono de um bebê? Sim, nós conseguimos. Cuidando do dia, fazendo os ajustes no dia, verificando a rotina alimentar de um bebê em aleitamento materno exclusivo? Sim, rotina alimentar. O bebê precisa de intervalos regulares entre as mamadas. Isso se ele está no peito ou se ele está na fórmula. Então, a gente consegue ir avançando. Intervalos alimentares longos durante o dia faz com que o bebê, à noite, precise de todo o aporte calórico que ele não recebeu durante o dia. Então, verificar o intervalo alimentar, tá? Respeitar a janela de sono, os sinais de sono, se conectar com seu bebê. Vocês vão conseguindo avançar, tá? Então, primeiro identifica tudo isso, ajusta tudo isso. Ajustou, você vai começar a observar que seu bebê vai estendendo nas horas de sono. Então, antes ele acordava a cada 2 horas. Agora, ele começa a aumentar. Ele faz intervalo de 3 horas. No primeiro intervalo, ele já faz 4, 5 horas, tá?
tenha paciência, vai ensinando aos poucos, através da repetição, seu bebê vai aprender. Oi, Isa, oi, Carol. Qual o melhor remédio para tosse? Aí é só o pediatra que pode te falar, Carol. Não sei te falar sobre isso e nem posso, né? Sou fisioterapeuta e consultora de sono. Dá um exemplo de rotina para fazer à noite. Isso depende muito da idade do bebê, Nani. Depende muito da idade do bebê, da hora que o bebê dorme, tá? Quando você fala rotina, eu tô imaginando que seja um ritual pré-sono, tá? Porque a rotina a gente segue com o bebê durante o dia. Mas um ritual pré-sono que você pode fazer com seu bebê, um bebezinho novinho, né? Você pode dar um banho, pode incluir um banhozinho para relaxar o corpo do bebê. O banho relaxa, ajuda a baixar a temperatura corporal, prepara o corpo do bebê para o sono. Então pode incluir um banho, pode sinalizar para ele, fecha a cortina, né? Liga um ruído branco. Até o 3º mês, muitos bebês gostam do som do útero, que acalma, relaxa, traz as memórias intrauterinas. Então, liga um ruído branco, dá o colo, nina o seu bebê. Né? Todo esse processo do banho, até você ir ninando o seu bebê, acalmando o seu filho, isso vai demorar aí, pelo menos, no mínimo, uns 30 minutos. Não é? Porque não é só o banho, é o banho, você seca o bebê, passa pomada, fralda, roupa, né, amamenta. Então, até o momento do sono vai demandar um tempinho aí. Você pode ir fazendo isso todos os dias. Pode seguir uma sequência de atividades todos os dias com seu bebê. Qual o melhor horário para começar a rotina de sono noturno? Depende da hora que o bebê dorme. O horário para iniciar a rotina de sono noturno, para iniciar o ritual de sono, para oferecer o sono para o bebê, depende da hora que o bebê dorme. Se o seu bebê tem 2 meses e ele dorme às 10 horas da noite, não adianta você ficar insistindo para o seu filho dormir às 19h30, às 20 horas, porque ele dorme às 22. Vai ser frustrante para você, você vai ficar lá no quarto e tentando, forçando o sono para o seu bebê, sendo que ele não tem pressão de sono ainda o suficiente para dormir, nem com sono para entrar no sono noturno ele está, tá? Então, identifique o horário do sono noturno do seu bebê para você iniciar o ritual do sono. Mantenha a rotina com meu bebê de quase 3 meses. Tira 4 a 5 sonecas. Só que ele ainda desperta à noite até 4 vezes. Dependendo da hora que ele inicia o sono noturno, Nath, é esperado, tá? Então, dependendo da hora, o bebê inicia o sono noturno por volta das 18 horas. Pode ser que ele desperte 4 vezes, tá? Thalita colocou, meu bebê não gosta do ruído branco. São raros bebês, depende muito do som que você coloca, tá? E um detalhe, a gente não pode falar que o bebê não gosta se a gente utilizou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, é através da repetição. No mínimo mesmo, 1 semana para você chegar a uma conclusão assim, ele não gosta. De fato, eu já percebi que ele não gosta. Tá? Então, não usei hoje, não deu certo, né? Meu filho não gosta que eu ligue o ruído branco, porque eu liguei hoje e não deu certo. Não vai ser um dia. Não tome como referência 1, 2, 3 dias, não, tá? No mínimo 1 semana. Ela não gosta de ruído branco. A Mi colocou, ó, não gosta de ruído branco, mas ama músicas de niná. Né? Que bom, então gosta de musiquinha de niná, liga a musiquinha de niná. O fim da esterogestação ocorre no final do 3º mês.
Quantas semanas? Então, Maia, olha só. A esterogestação, o bebê vai passando desse período da esterogestação ao longo do terceiro mês. Você vai observando que ele vai interagindo mais, tá? Que esse ritmo dele vai mudando, que ele vai ficando um período maior acordado, que de fato ele vai se adaptando a esse novo mundo. Tá? Não tem uma data certa, é uma data certa. Não, nem para os saltos de desenvolvimento a gente tem uma data certa. Olha, aproximadamente por volta da semana 12 o bebê passa por um salto de desenvolvimento. Tem bebês que iniciam um salto antes, tem bebês que iniciam o salto depois, tá? Então, a partir do terceiro mês o bebê está passando pelo período da esterogestação, tá bom? Ana colocou, meu bebê tem 8 meses, 10 dias e ainda mama na madrugada, como posso mudar isso? Mas ele nem chora, somente resmunga para mamar e depois do mamar ele dorme de novo. Ana, observa se o seu filho realmente desperta, talvez você pode estar despertando o seu bebê, tá? Espere o seu filho de fato acordar, chorar, né? Se ele tá sonolento, resmungando, pega e alimenta, seja peito, seja fórmula, a chance de estar despertando o seu bebê é muito grande, tá? Então certifica se realmente o seu bebê despertou, isso é muito importante, tá? E nessa idade observar também esse intervalo, né? Um bebê de 8 meses, ele não desperta várias vezes à noite para mamar, ele tem um despertar para mamar, no máximo, um despertar para mamar na madrugada. Está despertando mais vezes? Opa, tem algo acontecendo aí. Meu bebê tem 4 meses, não dorme muito, acorda de hora em hora na madrugada. Vamos para os 4 meses, porque tem perguntas aqui de bebês de 4 meses. Tem uma que colocou aqui, ó, rola de um lado para o outro, mas não de barriga para baixo, isso atrapalha no sono, não consegue voltar. 4 meses, muitos despertares, não dorme muito, acorda de hora em hora na madrugada. Então, olha só, se o seu bebê ele está despertando muito na madrugada, vários despertares, e isso já está acontecendo há semanas, tá? Meses, já tem um tempo já, tem mais de 2 semanas. O motivo, ele não está no salto, tá? Se todos os dias o bebê desperta de hora em hora, várias vezes, o motivo não está no salto. Provavelmente ele precisa de um ajuste na rotina para dormir melhor. Tem algo no dia que está impactando na noite de sono do bebê, tá? Despertares de hora em hora geralmente estão relacionados com associação de sono. Observa se o seu bebê ele tem algum hábito, ele tem algum gatilho que ele precisa para dormir, tá? É muito comum a partir do 4º mês o bebê que só dorme de uma forma, de determinado jeito, ele apresenta uma associação de sono. Então identifica. Ah não, Isabela, isso está acontecendo tem pouco tempo, meu filho está despertando de hora em hora, mas tem 2 dias, 3 dias. Provavelmente seja o período do salto do 4º mês. Salto do 4º mês é um período intenso para muitos bebês, que ele está conquistando novas habilidades, que ele está ali, né, de fato, agora ele entendeu mesmo que ele nasceu e tudo é novo, tudo chama atenção, ele está aprendendo muita coisa, tudo vai sendo consolidado na memória durante o sono, enquanto ele dorme. Então, por isso que pode acontecer dele despertar mais vezes à noite. Mas se já tem muitos dias, o motivo não está no salto, é outro motivo, tá? Quer dormir uma noite inteira de sono para um bebê de 0 a 3 meses? É fazer ciclos de sono com duração de 2 a 4 horas. Esse é o tempo de sono referente a uma noite... Opa, embolei.
Esse é o tempo de sono referente a uma noite inteira de sono para um bebê de 0 a 4 meses. Isso não significa que ele vai acordar para a vida e pronto, é madrugada e eu tenho que levantar com meu filho e iniciar o dia. Não. Você vai sinalizar para o seu bebê que é noite, que é hora de dormir, tá? Ele vai acordar, mamar e ele vai voltar a dormir. O esperado é que ele acorde, mame e dorme, tá? Mas essa noite inteira de sono aí é referente a esse período, tá bom? Minha bebê está com 21 dias e não dorme nada durante a noite. É normal? O que eu posso fazer para mudar isso? Então, tem relatos aqui também, ó, de bebês brigando contra o sono, acordando muito, não dormindo. Ó, não dorme durante a noite, né? Eu falei errado aqui durante o dia. Durante a noite. Não dorme nada. O que é não dormir nada? É ficar acordada a noite inteira. O bebê nem descansa um pouquinho, nem fecha o olho. Né? De fato, ele fica acordado, né, a noite inteira. Né? Eu penso que não seja isso. Né? Penso que sim, tá dormindo, mas está despertando, né, muito. Falei aqui no início da live, não sei se você estava, Beth, sobre a dificuldade que muitos bebês recém-nascidos, né, principalmente um bebê recém-nascido, tem para emendar ciclos de sono. Ele tem dificuldade para entrar no sono profundo. E isso acontece de hora em hora. Tem ciclo de sono que dura 40 minutos, então talvez aconteça até antes de 1 hora. Tem ciclo de sono que dura 50 minutos e tem bebês que tem ciclos de sono que duram 1 hora, tá? Por isso que talvez você pode ter essa impressão, mas ele não tá dormindo nada, porque ele está com dificuldade para entrar no sono profundo. Porque se o seu bebê estiver ficando com o olho aberto, de fato acordado a noite inteira, não dorme nada, nem 15, 20 minutos, aí você precisa levar o seu bebê no pediatra, conversar com o pediatra. Isso não é normal, isso não é esperado, tá? Agora, ele tem despertado muito, ele desperta a cada 40 minutos, ele desperta a cada 50 minutos, 1 hora. Ele está com dificuldade para entrar no sono profundo, tá? Ana colocou: Isabela, qual é o horário máximo que o bebê deve começar a dormir? Bebê de 4 meses. A partir da liberação da melatonina, acontece de uma forma eficaz, semana 12, na maioria dos bebês. Então, a partir do 3º mês, o bebê, o horário máximo para iniciar o sono noturno é às 20h30. Por quê? O pico da melatonina, ele acontece de 2 a 3 horas após o anoitecer. Sendo assim, contando que agora, por exemplo, onde eu moro, às 18 horas já está tudo escuro. 18 horas mais 2, 20. Entre 20 e 21 horas é o período que o bebê pode usufruir, né, de todos os benefícios aí da melatonina se ele estiver dormindo. Por isso que é muito importante o bebê dormir no máximo às 20h30, tá? Mônica. Bebê com disquesia, dorme sono profundo, mesmo gemendo e se contorcendo. Tadinho. Dá uma dó, né? A gente fica morrendo de dó. Osteopatia. Você já procurou saber? Né? Procurou algum osteopata, levou o seu bebê. É muito bom, tá? Muito bom. Ajuda muitos bebês, tá? Nessa questão de disquesia. Bebês que têm muitas cólicas, ajuda bastante, muito mesmo. Se você for aqui do Vale do Aço, Mônica, eu tenho profissionais que eu posso te indicar, tá?
Amanda colocou, tem que trocar a fralda e botar pra rotar na madrugada. Então, a troca de fralda vai depender, tá vazando, né? Mas se você colocar uma fralda boa, hoje as fraldas são muito boas, né? A gente encontra fraldas muito boas. Então, você pode colocar uma fraldinha boa no seu bebê, né? Que vai conter, né? Segurar aí o xixi e não vai precisar ficar trocando, né? Em relação a colocar para rotar, você precisa sondar isso com o pediatra do seu bebê, porque tem bebês que têm refluxo, né? E aí, quando o bebezinho tem refluxo, se você coloca ele para deitar logo após ele ter mamado, ele vai ter uma dificuldade grande aí em relação ao sono, né? Pode até desenvolvendo aí uma esofagite, incomodar muito o bebê, né? Rotina diária, bebê de 3 meses. Tem um post de rotina no meu feed. Exemplo de rotina, tá? Bebê de 8 meses, pode dormir a madrugada toda sem acordar pra mamar? Pode. Tem muitos bebês que dormem a madrugada toda, mas tem bebês que, se eles tiverem a necessidade de alimentar, vai despertar, né? Despertar aí pra mamada. Ensinar o bebê a dormir no berço pode demorar quantos dias? Todos os hábitos de sono que vocês ensinarem para o bebê, ele vai aprender. Uma mudança de hábito, se você repetir, ser consistente, persistente, demora uma média de 21 dias, 3 semanas, tá? Essas mudanças... eu quero mudar um hábito de sono do meu bebê. Eu posso iniciar hábitos logo aí nos primeiros dias de vida, nos primeiros 2 meses de vida? Pense que o foco principal seu, mamãe, tem que ser em conhecer o seu bebê. Se você tem um recém-nascido, se você tem um bebezinho de 2 meses, busque conhecer o seu bebê. Identificar as necessidades dele, esse chorinho dele, ele chorou porque ele estava com fome. Não, agora ele chorou porque ele queria só o meu colo. E eu peguei no colo e ele se acalmou, né? Não, ele chorou porque ele está com fome. Ele precisa mamar, né? Então, assim, ele estava com gases. Peguei ele no colo, ele eliminou o gás e ficou tranquilo. Então, assim, busque identificar as necessidades do seu bebê. Você que tem um bebezinho muito novinho, né, até 2 meses, eu sei que existem muitas informações, né, sobre a rotina, que tem que colocar rotina, tem que colocar... Você pode ir iniciando uma rotina com o seu bebê, mas o seu foco, ele tem que ser em conhecer o seu bebê, tá? Existem muitos cuidados importantes com o sono do bebê, né? No curso Sono Tranquilo do Bebê, eu ensino aí para as mamães todos os cuidados importantes com o dia, com a noite, tudo isso, tá? E sempre reforço, você precisa conectar, conhecer o seu bebê. E no momento certo, se você sabe identificar essas necessidades do seu bebê, do dia, da noite, você inicia uma rotina com ele. E essa rotina, a partir aí do 2º, 3º mês, tem mamães que iniciam com 2, tem mamães que iniciam com 3 meses. Vocês vão ver que vão acontecer de uma forma muito tranquila. Muito tranquila, porque você sabe identificar as necessidades do seu bebê, tá? Então, conhecimento sobre o sono, sobre a rotina, é muito importante, tá? Ele vai aprender através da consistência, da perseverança. Quero ensinar o meu bebê a dormir no berço. Se o bebê nunca vai pro berço, ou ele vai pro berço somente dormindo, em sono profundo, ele vai ter uma dificuldade muito grande para aceitar o berço. Pense, ele dormiu no colo, calmo, tranquilo, abraçado, sentindo o cheirinho da mamãe, as batidas do coração, a respiração... E aí, de repente, ele acorda, ele está num ambiente frio, né? Um ambiente grande, aberto para ele, para um bebezinho pequenininho. Concordam comigo que o berço é grande? Então, ele vai estar num ambiente livre ali, solto. Ele pode se assustar, né? Opa, o que eu tô fazendo aqui? Né? Tipo isso. Então... Se você coloca o seu bebê apenas, né, no período do sono, para ele dormir, ele vai ter dificuldade para aceitar o berço. Não, Isabela, que isso?
Ó, tô aprendendo, aprendi aí com você. Eu coloco meu bebê no berço enquanto eu estou arrumando a roupinha dele no guarda-roupa, né? Enquanto eu estou organizando a cama, coloco ele ali no berço, coloco um móvel em cima para ele poder interagir, ver aqueles objetos ali em cima, ele vai sendo estimulado. Ah, ele resmungou um pouquinho, mas eu precisava ir no banheiro, então eu coloquei ele ali um pouquinho no berço. Mamãe já vai voltar, espera um pouquinho. Você está ensinando o que pro seu bebê? Que o berço é um local familiar. É um local porque ele pode ficar tranquilo. Agora, se ele vai pro berço apenas sonolento não, desculpa. Se ele vai para o berço apenas dormindo, sono profundo, ele pode ter dificuldade para aceitar o berço, tá? E aí aquela famosa frase, né? O berço parece que tem espinho. O bebê não gosta de ficar no berço. Não é que o berço tem espinho, né? Mas o bebê ele precisa se adaptar, tá? A esse ambiente. Então você começa a ensinar que seu bebê pode dormir no berço desde os primeiros dias de vida dele, colocando ele lá no berço um pouquinho, tá bom? Olha, essa pergunta é interessantíssima da Mia aqui. E tá tirando todas as dúvidas, né, Mia? Isso aí, tem que aproveitar, né? Então, quer dizer que quanto mais tarde o bebê dorme, menos ele desperta. Deixa eu botar. Então, quer dizer que quanto mais tarde o bebê dorme, menos ele acorda à noite? Não. Isso não quer dizer isso. Não é quanto mais tarde. Ah, eu vou colocar o meu filho para dormir 21 horas. Porque aí ele vai, emendar no sono. Tá? Se o seu bebê tem sono para iniciar o sono noturno às 19h30 e você segura o sono do seu bebê, você não deixa ele dormir, você estimula, porque deixa ele dormir mais tarde, aí ele vai dormir mais. Não vai dar certo. Ele vai despertar várias vezes à noite, vai ter múltiplos despertares, o sono agitado, isso não vai ser bom. Ele não vai ter um sono reparador. O bebê precisa dormir quando ele tem sono, pressão de sono suficiente para dormir, tá? Em relação ao horário, o horário máximo, né, para que o bebê usufrua dos benefícios da melatonina é às 20h30. Mas se o seu bebê ele tem a necessidade de dormir ou iniciar o sono noturno às 18h30, é noite e ele precisa dormir. Teve pergunta aqui também do bico. Opa, acabou que eu pulei. Deixa eu ver aqui. Pode acontecer das janelas de sono terem intervalos diferentes? Por exemplo, 1h30 pela manhã e 2h à tarde. Sim, pode acontecer sim, tá? Principalmente a primeira janela de sono, geralmente ela é a mais curta. Tem bebês que tem sono 1 hora, logo após acordar, e você pensa, não, mas acabou de acordar, né? Acabou de despertar do sono noturno e já está com sono. Sim, bebezinhos novinhos aí até 3, 4 meses podem ter sono pouco tempo depois do horário do despertar. E ao longo do dia, a janela de sono pode mudar. Então, aumentou, né? Pela manhã é 1h30, à tarde 2 horas. Da tarde para o sono noturno ser maior, um pouco mais do que 2 horas. Pode acontecer também, tá? Deixa eu ver aqui. 17h30 é muito cedo para iniciar o sono noturno? Depende, Vanessa, onde você mora. 17h30 está tudo escuro? Tá? Ou então está anoitecendo, né? Se sim,
Talvez não, né? Tem que ajustar a rotina, avaliar a rotina, né? Eu falo porque eu acompanho muitas famílias, tem famílias em outros países aí que anoitece muito cedo, né? Ou que anoitece muito tarde. Tem que avaliar o local que vocês moram, né? O ambiente do sono, a rotina do bebê, para saber se esse horário é muito cedo ou não, tá? Mas ó, sono noturno é quando é noite, está tudo escuro. Sonecas, enquanto é dia, o ambiente está claro, luminoso, tá? Então, bebê iniciou um sono noturno não, desculpa. Bebê iniciou a soneca enquanto era dia, estava tudo claro, de repente ficou noite, ele estava dormindo, ele emendou o sono, a soneca com o sono noturno, ele juntou os dois. Aí ele vai despertar irritado, chorando, a maioria dos bebês, tá? Acordam chorando muito, irritados, com sono, precisando dormir, porque a melatonina já começou a ser liberada no organismo dele. E a rotina estava desajustada e ele precisava dormir mais. Isso acontece com muitos bebês a partir do 3º mês, quando a melatonina já está sendo liberada de forma eficaz. Eu não entendo essas janelas de sono. Tenho uma bebê com quase 3 meses e ela dá vários cochilos durante o dia. Não, mas são muito rápidos. Então, Elizabeth, você precisa anotar. Anota todos os períodos de sono do seu bebê, a duração, o horário que fica acordado, como que fica, se fica irritado. E aí você vai chegar na janela de sono do seu bebê. Anota isso por uns 7 dias. Se vocês anotarem a janela de sono do seu bebê, se vocês anotarem a janela de sono do bebê durante uns 7 dias, tá? Anota a hora que ele acorda, a hora que ele dorme, a hora que ele acorda, a hora que ele dorme. Isso ao longo do dia aí, por dias seguidos, vocês conseguem pegar as anotações que vocês fizeram e chegar na janela de sono do bebê, do seu bebê, tá? Cada bebê tem a sua janela de sono. Meu bebê tem 6 meses, dorme às 19, acorda às 20h30, volta a dormir meia-noite e só acorda 11 horas da manhã. É normal? Não é esperado. Não é esperado que desperte 11 horas da manhã. São muito raros os bebês vespertinos. A maioria dos bebês são matutinos, então eles iniciam o dia cedo, tá? Logo cedo. Não 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, né? Já perdeu a manhã toda praticamente, tá bom? Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui que fizeram, porque eu fui respondendo e acabou que eu respondi muitas. Dificuldade para dormir, já falei. Só dorme no colo. Olha só, recebi muitas dessas perguntinhas também. Bebês de até 3, 4 meses, ou até bebês maiores, que só dormem no colo. Como que eu faço? A maioria dos bebês, até o 4º mês de vida, eles adormecem no colo e são direcionados para o bercinho sonolentos ou no período de sono profundo. Isso é esperado que aconteça com a maioria dos bebês. Isso não significa que você não possa avançar com a autonomia de sono do seu bebê. Se o seu bebê aceita o berço sonolento, você fica ali e você vai fazendo um carinho no seu bebê, ou vai dando, né, aqueles tapinhas assim, vira ele de ladinho e vai dando tapinhas na lateral do bumbum e faz o chiado e ele dorme, ótimo, continue avançando com a autonomia de sono do seu bebê. Mas se o seu bebê não está aceitando adormecer fora do seu colo, e ele é novinho ainda, o bebê tem 4 meses, né, recém-nascido, fique tranquila, isso está dentro do esperado. A maioria dos bebês, eles adormecem no colo.
a partir do 6º mês que você consegue avançar de uma forma aí mais tranquila, muito mais tranquila, com essa autonomia de sono de colocar o bebê no berço acordado e ele dormir, entendendo que isso é um processo. Hoje, o seu filho só dorme aqui no peito. Se você pegar o seu bebê e colocar ele no berço acordado, ele vai abrir o bocão e vai chorar, chorar, chorar. Vai ser muito difícil para o seu bebê, para ele e para você. Mas se você vai avançando, ai, meu filho só dorme no colo, no peito. Agora eu começo a oferecer o colo, meu carinho, a minha atenção para ele. Eu mudo a forma dele dormir, do peito para o colo. Ah, ele só dorme sendo ninado. Ah, então agora eu vou mudar, eu vou oferecer o colo parado para ele, porque o berço não tem movimento. Então, colinho parado, pode dormir, tem o meu carinho aqui, a minha atenção. Mamãe tá aqui, filho, tá tudo bem? Você tá calma, lembra que você precisa manter a calma, tá? Do seu colo parado, você começa a avançar com ele sonolento pro berço. Comecei a avançar sonolento até chegar no berço acordado. É um processo, não pode ser de repente. Se acontece de repente, o bebê vai sentir muito, o bebê vai chorar muito. A não ser que de fato seu bebê estava preparado, sabe assim, ele já estava te dando sinais que ele não queria dormir no colo de jeito nenhum. E aí você colocou ele no berço e ele simplesmente virou e dormiu. Então, se isso está acontecendo, tudo bem, mas né, a maioria dos bebês, né, você avança de uma forma bem gradativa, bem tranquila, tá? Verificando aqui, está faltando alguma pergunta? Falei todas elas. Rotina ajuda para melhorar sonecas curtas? Com certeza. Com certeza é preciso de uma rotina. Ah, tem uma pergunta aqui. Essa aqui. Interessante. Como reduzir os despertares por fome? Tem como reduzir o despertar por fome? Bebê de 2 meses. Olha só. Fome é inegociável. Nós não podemos negociar com o bebê com fome. O bebê que acorda com fome, ele precisa de mamar, seja o peito ou seja a fórmula. Não podemos negar o alimento para o bebê. Mas é muito importante você observar a rotina alimentar do seu bebê, o intervalo regular entre as mamadas durante o dia. Se o seu bebê estiver recebendo os nutrientes necessários, a quantidade de leite necessária durante o dia, é esperado que ele comece a avançar nas horas de sono noturno. Mesmo que o seu bebê, o corpinho não libere a melatonina ainda de uma forma eficaz. Se ele mama no peito, ele vai receber a melatonina através do leite materno. Não, Isabela, é só fórmula. Entre a 6ª e a 8ª semana de vida, o corpinho dele começa a liberar a melatonina de uma forma ainda rudimentar, mas começa a liberar. Então, é esperado que ao longo dos dias, das semanas, dos meses, o bebê avance nas horas de sono. Só que nós não podemos negociar com a fome. Bebê com fome precisa alimentar. Verifique o intervalo alimentar do seu bebê durante o dia, tá? Ofereça para ele, né, o alimento. Nossa, tá ficando um longo período sem mamar. Ajusta isso, reduza um pouco o intervalo alimentar se necessário, tá? Porque aí você vai ver isso, uma diferença na noite, tá? E garanta mamadas efetivas. Era essa pergunta que não poderia deixar de responder. As outras perguntas respondi, tá? Referente ao sono aí, fui também tirando muitas dúvidas de vocês, né? Olha, tem muita pergunta aqui ainda. Boa noite, Isa. Outra Isa, né? Alguma dica? Bebê de 1 mês e 20 dias, amamentação exclusiva, porém está fazendo o peito de chupeta.
Olha, essa questão de fazer o peito de chupeta, sabe? De o famoso chupetar, né? Eu vejo que isso é uma decisão, assim, da mamãe, né? Tem mamães que tá tudo bem, pode fazer a sucção não nutritiva e a mãe deixa. E se tá tudo bem pra você, o seu bebê é muito novinho, né? Então, assim, se tá tudo bem pra você, deixe seu bebê iniciar uma sucção não nutritiva. Assim que ela iniciou, relaxou um pouquinho, tá tudo bem, né? Você retira, ele ficou calminho, ótimo. Isabela, pra mim não tá dando certo isso não. Não me sinto bem, não gosto. Né? Se para você não está bem, né? Não tá legal, dá o seu colo, dá o seu carinho, acolhe o seu filho de uma outra forma. O importante é você acolher o seu bebê e entender isso para todas as mamães. O colo, o carinho é uma forma de acolhimento. O seu bebê, ele não vai ser acolhido apenas mamando. E os bebês que não mamam no peito? E os bebês que já estão na fórmula desde o hospital? Eles não são acolhidos, eles não são amados, eles não se acalmam de uma outra forma? Eles se acalmam. Então, se para você não gosta, não, Isabela, não gosta. E não pense em vocês, mamães, que acolhem o bebê no peito e deixam o bebê na sucção não nutritiva, que isso não é real. Tem pessoas, tem mamães que não gostam. E tá tudo bem. Temos que respeitar cada uma, tá? É olhar para você, mamãe. Se você está bem, o seu bebê vai ficar bem. Se você não está bem, tá? Se você está agitada, não tá legal isso não tô gostando, né? Não me sinto bem, retira e acolhe o seu filho de uma outra forma, tá bom? Isso é muito importante. Mamães e papais, olha só, não consigo responder todos vocês. Vou fazer mais lives, tá bom? Farei mais lives. Peço a vocês que se interessem aí, que tem interesse, né, no sono tranquilo do bebê, no curso. Tem um link na bio do meu perfil para vocês entrarem para a lista, tá? Para a lista aí para serem os primeiros a receberem as informações da segunda turma do curso Sono Tranquilo do Bebê, tá? Então deixe o seu nome lá, tá? Nessa lista, para que você seja um dos primeiros, se você quer aprender mais sobre esses cuidados com sono, porque em breve nós vamos abrir as vagas para a segunda turma do curso Sono Tranquilo do Bebê, tá bom? Então deixa o seu nome lá na lista, na pré-reserva lá, tá? Para você receber as informações em primeira mão, tá bom? Porque as vagas, elas são limitadas. Então, quero dar uma boa noite aqui para vocês, desejar uma boa noite de sono, né? Respondi muitas dúvidas aí. Quem chegou depois, vou deixar a live gravada para que você possa assistir, entender mais sobre esses cuidados tão importantes, tá bom? Tenham uma boa noite, Deus abençoe vocês. Beijos!